na bondade, na fidelidade do Senhor, para os que são realmente filhos, que pertencem a Ele. Ele irá preservá-los, Ele irá cuidá-los. Algumas vezes, quantos de nós aqui poderiam se levantar e dizer, em momentos muito definidos de minha vida, Deus simplesmente colocou a sua mão soberana e disse para mim, não, esse caminho você não vai andar. Esse passo de degeneração, essa oferta de corrupção, esse extravio, Ele desceu como uma barreira e nos impediu, usando uma doença, usando um acidente, usando um contratempo, usando um desacordo, e Ele colocou um não, dizendo aqui você não vai andar. Nós não fazemos assim com nossos filhos também, não é? Tomamos pelo braço e dizemos, não, aí não, você não vai andar aí. Quantas vezes Ele fez isso conosco, não é? Por isso estamos aqui, preservados, cuidados e até abençoados. Mas não se esqueça, longe de Betel. Então Ele tem que resumir isso com a palavra sofrimento. Meus amados irmãos, que retornemos à realidade espiritual da casa de Deus. A casa de Deus, no que concerne a nossa experiência, não é perfeita. A casa de Deus tem dificuldades. A casa de Deus tem problemas. A casa de Deus tem lutas. Mas Betel é muito diferente de Harã. Que o Senhor nos chame de volta para Betel, para que nós conheçamos o significado do Deus da casa de Deus. Então, nessa experiência de Jacó, Ageu capítulo 1, que é um livro sobre a casa de Deus, não é? Ageu e Zacarias profetizaram na época da restauração. Olha o que é dito. Escute, Ageu 1. O povo saiu da Babilônia, cativos, escravos, retornaram para Jerusalém. Primeiro retorno com Zorobabel e Josué, começaram a edificar a casa, lançaram os fundamentos, o inimigo se opôs, essa é a ordem, Esdras. E um decreto foi dado para que a obra paralisasse. Ela ficou paralisada por 14 anos. E então Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. O livro de Ageu, a profecia de Ageu tem 2 capítulos. 2 capítulos. Mas de uma beleza e de uma profundidade, meus amados irmãos. Então, no capítulo 1 de Ageu, o profeta Ageu começa a exortar o povo assim: vós dizeis, escute, ainda não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Ouviu, irmão? Betel. Ainda não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Ah não, tem muita dificuldade. Ah não, tem muito conflito. Ah não, tem muitas doutrinas diferentes. Ah, mas as pessoas não se entendem. Ainda não veio o tempo, vamos aguardar o Senhor. Parece um pensamento tão espiritual, não é? E aí Ageu vai dizer assim: e vós habitais em casas bem forradas. Ou seja, com a de vocês se preocupam. Vocês não dizem, ah, minha esposa está me dando tantas dificuldades, deixa eu mudar de caminho. Bom, você pode até dizer, né? Mas não é esse o caminho do Senhor. Você vai permanecer com ela. Você vai resolver as questões. Vocês vão crescer em Deus, não é? Então ele diz, as vossas casas estão bem apaineladas, mas a casa de Deus, Betel, permanece em ruínas. Então ele vai dizer, por isso eu retive de vós o vinho, o azeite e o trigo. Vinho, gozo, prazer, alegria. Há prazer fora da casa de Deus, meus irmãos? Há? Será que já não experimentamos o suficiente? Será que já não chegamos às nossas conclusões? Eu retive o vinho, gozo. Graças a Deus. Porque se nós somos filhos de Deus de verdade, então quando o vinho é retido, nós reconhecemos. Se não somos filhos, não reconhecemos, porque bebemos o vinho do mundo. Mas se somos filhos,
nós reconhecemos qual é o vinho de Deus. E se ele retém o vinho, nós sabemos. Então ele disse: eu retive de vós o vinho, gozo. Eu retive de vós o azeite. Salmo 104, 15. Vinho alegra o coração do homem. Vinho é gozo, alegria. Azeite dá brilho ao rosto. Que fala de quê? Testemunho, glória, beleza, harmonia. E finalmente, eu retive o cereal, ou o pão, que lhe sustém as forças. Fraqueza, debilidade espiritual, emocional, mental, psíquica, muitas vezes até física. Longe de Betel. Então essa foi a história de Jacó. Mas olha o paradoxo. A mão soberana de Deus preservando, cuidando e até abençoando, não é? Mas não termina aí. Ele vai dizer: volta ao lugar onde você ungiu a pedra por coluna. Volta a Betel. E volta a Betel por quê? Não por causa de Betel. O que é dito no capítulo 31, verso 13? Eu sou o Deus de Betel. Então volta a Betel. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que essa necessidade é tão premente. Quantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus, que tem distraído o povo de Deus da casa de Deus e do Deus da casa de Deus. Obras, coisas, métodos, formas, encontros, organizações. Que o Senhor nos ajude a rever esse assunto aos seus pés. Meus irmãos, quando o Senhor pediu a Noé que fizesse aquela arca, você já pensou um pouco sobre ela? Será que foi um ambiente agradável? Permanecer lá dentro com todos aqueles animais, por todos aqueles dias, noite e dia, sem poder abrir a porta, nem que pudesse, tudo lá fora estava inundado. Será que foi um ambiente agradável, cheiroso, bem ordenado? O que você acha? Certamente não foi. Não foi. Ela estava repleta de animais, de todas as espécies. Mas o ambiente da arca era infinitamente melhor do que um ambiente de fora, o ambiente do juízo. A casa de Deus tem dificuldades. A casa de Deus tem problemas. O irmão Sparks disse em uma das suas mensagens: não há nenhuma igreja local sadia que não sofra por sua vida. Uma igreja local que não sofre por sua vida é fraca e ineficiente. Essas são as palavras dele. Quando nós experimentamos de uma maneira ou de outra as lutas, as dificuldades, até os sofrimentos, na casa de Deus, qual é a nossa reação? Buscarmos um lugar melhor? Um lugar confortável? Vamos ver o que aconteceu com Jacó para seguirmos? Olha o que aconteceu. Vamos lá. Vamos para o capítulo 33. Não, nós não vamos poder fazer isso agora, porque nós iríamos passar por cima de Peniel. Nós não podemos passar por cima de Peniel, de jeito nenhum. Então vamos ao capítulo 32, por favor, verso 22. Então seguimos rapidamente para concluirmos. Capítulo 33, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite. Lembre-se então, ele está agora saindo de Harã, onde ele viveu com Labão, onde ele se casou com Raquel, etc. Ele está saindo com tudo que ele possui, e ele está indo para onde? Para Hebrom, certo? Para de novo retornar ao lugar dos seus pais. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas,
e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando ele planeja o seu encontro com Esaú, ele sabe que Esaú quer matá-lo, o seu irmão, por causa do que já falamos. Então ele planeja um encontro, afinal de contas ele é o suplantador, ele é o Jacó, cheio de ideias, cheio de planos, né? Então ele planeja assim: eu vou fazer umas linhas de presente para o meu irmão, porque eu sei que ele vem ao meu encontro, e é fatal que ele me encontre e ele quer me matar. Então eu vou fazer linhas de presente. Quando ele for chegando ao meu encontro, vai ter uma primeira fila de presentes para ele, com servos lá dizendo assim, olha o que ele orientou: vocês vão dizer para o meu irmão Esaú assim, teu servo Jacó te envia esses presentes. Olha, ele não era servo dele, era irmão dele. Mas ele está se colocando nessa posição humilde aí para ele não ser morto, né? Teu servo Jacó te envia esses presentes. Passou a primeira linha. E Esaú continua, vindo em direção a ele. Mas tem outra linha de presentes. E eles falam a mesma coisa. Teu servo Jacó enviou isso para você. Até que se encontram os dois. Essa é a história. Agora, antes dos dois se encontrarem, nós temos o val de Jaboque. Que lindo, meus irmãos. Preste atenção. Deus se antecipa com Jacó antes que ele encontre Esaú. Deus se antecipou com Abraão depois daquela guerra dos 4 reis contra 5, em Gênesis 14, na pessoa de Melquisedeque, uma teofania. Deus se antecipou a Abraão antes que Abraão encontrasse o rei de Sodoma, porque Abraão havia vencido aquela guerra e o rei de Sodoma propôs abençoá-lo, certo? Leia lá Gênesis 14 para você ver. Mas antes que houvesse um encontro de Abraão com o rei de Sodoma, depois da guerra, Melquisedeque se antecipou. E sabe o que ele disse para Abraão? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Bendito significa abençoado. Abençoado seja Abraão por El Elion. E então Abraão deu a ele o dízimo. Lembra? E disse que quando Melquisedeque se apresentou a ele, olha isso, irmão, é dito que Melquisedeque lhe ofereceu pão e vinho. Que figura maravilhosa. E se apresenta a Abraão dizendo que ele é abençoado do Deus Altíssimo. Então quando o rei de Sodoma chega e propõe abençoar Abraão por causa dessa vitória, que ele ficasse com tudo, despojos e tudo mais, Abraão diz que não vai requerer dele nenhuma correia de sandália. Nada. Nada. Ele diz apenas esses homens aqui, Manre, Aner e Escol, que participaram comigo da guerra, que eles tomem o seu quinhão. Eu nada tomarei das tuas mãos. Porque Melquisedeque se antecipou. Agora, Esaú vai encontrar Jacó. E Deus de novo se antecipa. Na pessoa desse anjo aí, no val de Jaboque. Porque Jacó precisa experimentar algo antes desse encontro com Esaú. E o que ele experimenta então? Vamos lá. Verso 23 é dito que ele fez passar tudo o que lhe pertencia. Olha esse verso 28, irmão. Vamos apreciar essas palavras. Ficando ele só. Meus amados irmãos e irmãs, isso tem sido realidade na nossa jornada com o Senhor? Hein? Ou será que nós caminhamos no espírito da multidão? Temos conhecido o que significa solitude, a sós com Deus. Ele e você, e a sua história com Ele. Seus medos, o irmão que está vindo para te matar, as dúvidas, os temores, as aflições, as tempestades, ficando Ele só. Sem isso, nunca haverá experiência mais profunda na nossa relação com Deus. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Acho tão interessante essa frase, vendo este que não podia com ele. Meus irmãos, um homem não é nada diante de um anjo
do Senhor, né? Então essa luta foi muito bem dosada, assim entendo. Esse anjo permitiu que Jacó usasse todas as suas forças, se desgastasse nessa luta, e a luta se prolongasse, como foi descrito aí. E o anjo tolerando aquilo, né? Então chegou um momento que o anjo disse, olha, chega dessa batalha e um toque na coxa. E deslocou-se a junta da coxa de Jacó, coxa direita. E é dito então que ele manquejava por toda a sua vida. Uma marca séria, profunda, linda do que significa quebrantamento. Que esse homem não conhecia até aqui. Olha, irmão, ele já conheceu algo de Betel. Ele já conheceu algo de ser preservado, cuidado, abençoado por Deus, mas ele não conhecia o que é ser tocado na coxa. Meus amados irmãos, se a história de Jacó com o Senhor terminasse aqui, ele não serviria para nada. Mas porque ele foi tocado na coxa, então o Senhor pôde prosseguir com ele. E nós vamos ver como a história termina daqui a pouco. Vamos seguir então. Verso, tocou-se na junta da coxa na luta com o homem. Verso 25. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, suplantador, agarrador, Jacó. Então disse o homem, ou o anjo, já não te chamarás Jacó, mas Israel, um príncipe com Deus. É o sentido de Israel. Um príncipe com Deus. Pois, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Prevaleceste até o ponto, né? Em que ele foi tocado na coxa. Para que a força dele, seus recursos, fossem plenamente expostos, e ele chegasse a nada, né? Quebrado. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Sabe, irmãos, isso realmente é outra teofania. Porque quando ele diz, por que me perguntas pelo meu nome? É porque o nome do Senhor é aquele nome indefinível. Eu sou o que eu sou. Então ele diz, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Que linda designação. Peniel, a face de Deus. Pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha o verso 31, como é bonito. Nasceu-lhe o sol. O sol nasce para todos, você não acha? Mas aqui está dizendo que o sol nasceu para Jacó. Sim, nasceu-lhe o sol. Porque até aqui, meus irmãos, mesmo sabendo algo sobre a casa de Deus, repetindo, mesmo preservado, cuidado, abençoado, ele estava longe de Betel. Então ele passa por Jaboque, e agora lhe nasce o sol. Toda a história de Jacó irá mudar. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel. De novo um paradoxo. Embora lhe tenha nascido o sol, ele manquejava de uma coxa. Graças a Deus. Na verdade, o sol só nasce para os mancos. É assim o trabalhar de Deus.